Estamos aqui com a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, candidata à Prefeitura de São Paulo. Luísa Erundina, deixa uma mensagem para as empregadas e empregados da CET São Paulo. Olha, eu quero agradecer o que esses servidores fizeram e continuam fazendo pela cidade. No nosso tempo era uma empresa muito moderna, com um quadro de pessoal especial, com muita especialização, com muita experiência, e fez um excelente serviço na cidade. Então quero saudar e mandar um abraço para cada uma e cada um. E se a gente tiver a oportunidade de novamente governar essa cidade, nós vamos fortalecer essa empresa, vamos colocá-la no patamar de modernidade dos dias de hoje, porque naquele tempo já faz 27 anos, São Paulo mudou, o mundo mudou, as tecnologias estão vindo impactar a vida das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, e essa empresa, se era importante e necessária naquele tempo, mais ainda ela o é nos dias de hoje. Então nós vamos procurar, fazer o melhor, trazer esses quadros técnicos, valorizá-los, empoderá-los e dar a eles a oportunidade de fazer ainda mais e melhor o que tem feito pela nossa cidade. Obrigada. Não acho que simplesmente aí vai transportar 27 anos atrás para agora e ser tudo bonitinho, bonzinho como foi. Não foi. A gente tem que se desafiar, tem que ousar, ser criativo. Isso vale para a CET como vale para qualquer outro órgão da administração. A questão da idade do servidor, a necessidade de renovar o quadro, pelos dois motivos, a justiça com os que estão já com condições de se liberar para o seu tempo de liberdade, o pós-tempo de vida ativa, e também justo com os jovens que precisam também se inserir no mercado de trabalho, e poder se realizar também como trabalhador. E com a questão das privatizações, a gente tem que fazer uma campanha, não vamos só esperar que se dê a eleição e esperar que os que vão ser eleitos façam, seja prefeito, seja vereador. Eu queria fazer uma recomendação especial e um pedido, um apelo especial. Nos ajude a renovar a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sofri muito, 4 anos, por ter minoria na Câmara. Não tivemos maioria. E diz assim, você é incompetente que não conseguiu construir maioria. Mas sabe por que eu fui incompetente? Porque eu não comprei vereador, voto de vereador, por nada. Se eu tivesse feito como eles fazem, o Haddad tem maioria na Câmara, todos têm maioria na Câmara, porque depois eles vão controlar as subprefeituras, vão controlar o balcão de negócios, eles não vão servir ao povo independente dos seus interesses eleitoreiros, entendeu? Eu preferi não, vamos com minoria. Mas por quê? Como é que eu sobrevivi 4 anos? A Câmara ameaçando caçar meu mandato, o Tribunal de Contas negando todas as minhas contas, rejeitando todas as minhas contas. Em 436 anos de existência de São Paulo, que foi o tempo quando a gente assumiu a cidade, nunca o Tribunal de Contas tinha rejeitado conta de nenhum prefeito, Minhas contas foram todas rejeitadas. Ano após ano, minhas contas foram rejeitadas. A primeira, para evitar uma cassação de mandato no primeiro ano de governo, o povo teve que cercar a Câmara Municipal de São Paulo. Ficou 4 dias e 4 noites, numa época de frio e de chuva muito forte, para impedir que a Câmara cassasse meu mandato. Porque o Tribunal de Contas, que é quem faz o parecer sobre as contas, rejeitou as contas, e a Câmara Municipal queria aproveitar para cassar meu mandato, porque meu mandato incomodava muito eles. E daí para frente eles rejeitaram todas as outras 3 anos de conta. Há pouco tempo atrás eu ganhei a última aprovação de conta do meu governo pela Justiça. Todas as minhas contas foram aprovadas na Justiça. E gerou anos que eu esperando por isso. Porque a Câmara Municipal rejeitou todas as minhas contas. Mas para eu fazer maioria, claro que teria sido mais folgado. Eu poderia ter feito até muito mais. Mas eu teria ter feito concessões éticas. Ter feito concessões morais. E para fazer isso, eu costumo dizer, a direita faz melhor do que nós. Porque a direita está mais de 500 anos no poder.
não tem escrúpulo de fazer do jeito que bem lhe interessa. Então, se é para fazer igual a eles, eles fazem melhor que nós, deixa com eles. Mas se é para nós fazermos, nós temos que revolucionar os métodos de gestão, a nossa relação com o poder legislativo, a nossa relação com os outros níveis de governo, a relação nossa com a sociedade. Por isso eu preciso que vocês me ajudem a eleger Munazem e tantos outros mais que a gente possa, para poder melhorar a representação na Câmara Municipal de São Paulo, para que a prefeita não fique refém desses sacanas, desses vereadores, desculpa que está sendo gravado, mas é isso mesmo. Eles não representam o povo, eles se representam a si mesmos. Eles se representam a si mesmos. Eles se perpetuam no poder. Eles não querem largar a rapadura. A rapadura é doce, é dura, mas é doce. E eles não largam essa rapadura por preço nenhum. Se o povo não fizer isso, é o povo que substitui os seus representantes. É o povo que melhora a qualidade dos seus representantes. É do povo que se decide as mudanças que o país de São Paulo necessita. Eu queria ter todo o dia para ficar nesse papo com vocês. Mas, lamentavelmente, tem outras pessoas nos esperando em algum lugar. E a gente... acho que no geral das 4 questões, mas ainda tem uma outra rodada, né? A visibilidade da CT. Quem dá a visibilidade da CT é o comportamento dos seus quadros, dos seus agentes, dos seus operadores. Mas isso precisa ter meios para se fazer isso. E tem um meio que eu queria até saber de vocês, que são os totens e os pontos de ônibus que foram cedidos em concessão a uma empresa, uma tipo cooperativa chamada Ótima. Claro que é ótimo para os membros dessa cooperativa, porque vão explorar por 25 anos. Foi concedido a exploração do espaço de publicidade dos 16 mil totens, dos 12 mil, se eu não me engano, pontos de ônibus, para publicidade privada, ganhando uma nota. A Odebrecht, essa mesma empresa, ela é uma das concessionárias desse serviço. A Bandeirantes é uma das concessionárias desse serviço. Tem um outro que é um nome esquisito, que eu não decorei ainda. São 3 empresas que desde 2012 têm a concessão de explorar esse meio de comunicação de massa, que são os totens, que são os pontos de ônibus, que poderiam servir para a publicidade pública. O prefeito se queixa porque ele é mal avaliado, porque ele não tem se comunicado, né? Ou porque a imprensa não comunica os seus acertos. É como se assim, eu sou um bom prefeito, só que eu não consegui mostrar que sou um bom prefeito. Mas não é bem isso. Em vez dele ter cedido por 25 anos, e deve ter sido caro, eu estou até para examinar esse contrato, né, desse serviço, esse serviço de publicidade teria que ser para informar o cidadão nos totens, nos pontos de ônibus, em tempo real, o que está acontecendo, e se comunicar com a sociedade. Né? A CT, por exemplo, orientações de trânsito, orientações sobre determinadas mudanças, certas coisas precisam ser feitas, e a defesa da própria empresa, a defesa do agente da empresa. Ele não pode ser alvo da ira, da indignação, das frustrações do usuário do espaço público. Mas a empresa tem que defender esse seu recurso maior, que é o recurso humano, que é quem dá sentido e realismo e qualidade à função social dessa empresa. E vocês, organizados em seus sindicatos, em suas coordenações, em seus organismos internos, né, tem que também ter isso, controlar a política da empresa, a cultura da empresa. Eu sei que isso é arriscado, isso gera desemprego, gera problema para vocês, mas se o medo for assumido coletivamente, ele é menos medo. Eu vivi isso na ditadura. Claro, você se insurgir contra os militares, na época da ditadura militar, isso valia tortura, isso valia desaparecimento, isso valia, né, sequestro, isso valia violência do Estado, ditatorial militar. Mas mesmo assim a gente se insurgia, a gente brigava, a gente enfrentava o poderoso poder das armas na ditadura militar. Mas por que a gente conseguia fazer isso? Porque a gente fazia juntos. A gente tinha medo juntos. E quando a gente assume o medo junto, esse medo é menor. Agora, se for individualmente, é mais arriscado. Pôr a cabeça sozinho, corta fácil essa cabeça. Mas põe 10 cabeças para cortar. É sangue demais, que fica mais complicado. O patrão cortar 10 cabeças é sangue demais.
Imagina 20, 40, 100. O que isso quer dizer? A força que o povo tem, que os trabalhadores têm, organizados, conscientes, né? Sujeitos, né? De ação política, a política com o P grande, a política como o único instrumento capaz de mudar a realidade, mudar o mundo, mudar aquilo que precisa ser mudado. Portanto, passa por nós, companheiros, vocês que são lideranças, vocês que têm outros que estão sob a orientação de vocês, compreendam isso. É a macropolítica que nos dá a condição de mudar aquilo que precisa ser mudado. E isso, evidentemente, se tem um governo sério, democrático, transparente e obediente ao povo, né? Porque o governante é patrão, é servidor do povo, é pago pelo povo, o patrão dele é o povo. Entendeu? A mesma coisa vale para o servidor público. O servidor público serve ao povo, é o servidor servidor público, é servidor do povo. Não é servidor desse governo A, B ou C, é o governo do povo. E evitar essas contratações comissionadas, que às vezes é um número maior do que o próprio quadro efetivo. Tem que fazer concurso, tem que colocar o efetivo à frente das funções da empresa. E isso, se nós estivermos lá, nós vamos ajudar a fazer junto com vocês. Sem vocês também não vão conseguir fazer, porque a pressão vai ser muito forte. Mas se é uma pressão também sofrida com muita gente junto, muito lombo junto, o lombo aguenta mais essa pressão do que quando o lombo sozinho suporta essas pressões. Boa tarde. A gente, quando fala em eleição para prefeito, a gente não tem que pensar só no nosso caso, a CET. Claro, claro. A Simões da CET, ela me conhece como Emílio. A gente não pode pensar só na CET. Não adianta eu chegar no dia 1º de janeiro e trabalhar de 50 viaturas novas, mais 50 companheiros para trabalhar na minha equipe, uniforme novo, bonitinho, se eu não conseguir pegar um ônibus para ir embora para casa. Se companheiros nossos, que o operador 1 que ganha uma merrequinha hoje, tem que morar numa favela que não foi urbanizada, não teve um mutirão da casa própria. Se a gente não tem uma escola de qualidade, eu falo isso porque meus 2 filhos, minha filha mais velha hoje é enfermeira, o meu outro filho ele estuda último ano de veterinária, sempre estudou escola pública. Já fizemos questão disso, isso porque minha mulher é professora há 30 e poucos anos da rede municipal, eu sou historiador formado, mas pensando agora só na CET, tá? A senhora tem o meu voto com certeza e a campanha que eu fiz quando a senhora foi eleita eu vou repetir. No nosso caso, nossa empresa faz muito tempo que a gente não tem um presidente, tá? Quem responde pela presidência da empresa é o secretário municipal de transportes. Nem a CET, nem a São Paulo Transporte a gente tem o nosso próprio presidente, tá? O secretário, ele não é um técnico, ele é um político. A gente precisava de um presidente técnico, como foi na sua época com a Ailton Brasiliense, tá? E distribuição de cargos também, tá? Que tem um monte vou falar da operação que eu conheço mais, gestor 4 e 5 que estão encostados em departamento e chefe de departamento que tem um cargo de gestor 3, porque é amigo do vereador, porque pertence ao mesmo partido, porque deu um tapinha nas costas de alguém, tá? Queria saber como que vai ficar a questão da nossa direção. Muito obrigado. Colete do Sindiviários, deputada Erundina, também acompanhei, não estou há 25, mas há 21 anos na CET. Então, a todos os outros pré-candidatos eu faria diversas perguntas para ter a certeza absoluta daquilo que seria feito. Para a senhora, eu acho que eu não preciso ser tão incisivo, porque sei do trabalho que foi feito, sei da sua honestidade e sei da sua capacidade política para gerir essa cidade. Eu gostaria de perguntar em relação à parte da educação de trânsito. Se, caso eleita, a senhora colocaria, né, aulas aí na grade curricular sobre educação de trânsito e que falasse um pouquinho da área de educação aqui na CET, que também não foi privatizada até agora, mas totalmente sucateada, né? Os equipamentos, os orientadores, totalmente sucateado também, assim como toda a companhia. Mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a parte de educação no trânsito e educação aqui dentro da companhia.
Boa tarde a todos. Sou o Cirilo, vereador de trânsito também. Cirilo. Na verdade, não há nem pergunta, porque já está respondido aí nas outras perguntas. É só salientar aqui e agradecer que até essa participação nossa aqui, com todos os candidatos à prefeitura, ela tem também a colaboração da deputada, quando foi prefeito em São Paulo, na criação da diretoria de representação e o Conselho de Representantes de Empregados, que acho que em 89, onde foi criado esse espaço, que hoje um dos diretores da companhia obrigatoriamente seja um funcionário de carreira. Então é agradecer isso, e o tempo nos mostra a importância disso. É bem isso daí. E o que a gente deseja, apesar de saber que o sistema é muito complicado, é que a troca de cargos, né, de favores, pagar as parcerias, coligações em campanha, que nos leva hoje a isso, a não termos técnicos nas administrações, mas mais cargos políticos. Ok. Tá? É mais isso daí. Obrigado a todos. Em relação à mobilidade, a gente precisa ter um debate especificamente sobre mobilidade. Porque a mobilidade, hoje já tem inclusive uma política nacional de mobilidade urbana, que é uma lei federal, né, que obriga que a mobilidade na cidade seja garantida com qualidade, com segurança e para todos. Isso vai requerer, né, uma nova estrutura da mobilidade na cidade. Como vão se articular os vários modais. Porque a mobilidade numa cidade, ela se constrói através de modais. O modal do metrô, o modal do trem, ou seja, do trem, o modal dos ônibus, o modal do automóvel, o modal da moto, o modal da bicicleta, das ciclovias, o modal do pedestre, e alguém falou nas calçadas, eu não sei se foi nessa reunião de hoje ou numa outra que nós fizemos ao longo desses dias, em que alguém perguntava, e as calçadas? São um fator de insegurança, de acidente, de impossibilidade das pessoas andarem. E a história humana, né, o ser humano já nasce andando, ou já, quando cresce um pouquinho, a família já aos 3 aninhos, já 2 aninhos, para já habilitar a criança a andar. O andar é da essência da natureza humana, né, do equilíbrio humano. E isso acabou. Ou a pessoa anda, né, numa viatura, ou anda num táxi, ou anda no carro pessoal, ou anda num coletivo, né, e tem uma preguiça danada de andar 2 quarteirões para fazer um percurso curto, porque a própria máquina física do ser humano está desabituada. Então, a gente tem que pensar no modal do pedestre. O pedestre, não só no final de semana ou de madrugada, achar um tempinho para fazer exercício, ou na rua, com risco de ser trombado ali, ou então no prédio que se tem uma esteira para fazer. Isso é desumano, isso é contra a natureza. Então, pensar a mobilidade na cidade envolve todos esses modais. E ver que tem calçadas adequadas, obrigar os donos dos imóveis daquela calçada de manter a calçada, né, numa condição de trânsito e de andança das pessoas sem risco, com segurança, com conforto. E também introduzindo na nossa vida o hábito de andar. Se é alguma coisa que eu posso ir lá no supermercado, não é tão longe, ir a pé e voltar, é uma forma de exercício, é um modal. Então, a mobilidade numa cidade do Porto de São Paulo, com essas interferências metropolitanas, e essas interferências de uma cidade que tem 32 cidades dentro dela, são 32 administrações regionais. E não é que são iguaizinhas, ao contrário, cada uma delas é uma grande cidade, com peculiaridades próprias, com características próprias, com cultura própria, com história própria. Tem bairro que tem mais japonês do que em outros, tem bairro que tem mais nordestino do que em outro, tem bairro que tem mais português do que em outro, e assim por diante. Quer dizer, isso são peculiaridades que precisam ser atendidas, atentadas e consideradas na hora do planejamento. Por isso que não pode fazer ciclismo em toda a cidade. Tudo bem, pode ser bom na Paulista, pode ser bom na outra via, mas imaginar que vai resolver o problema da mobilidade de São Paulo com ciclovia, meu irmão,
Ia dizer que é moderno? Tudo bem, é moderno na Europa, que as coisas se dão de outra forma. São cidades consolidadas, a sua estrutura já é uma estrutura estável, consolidada, percebe? Então isso a gente precisa conversar tecnicamente e politicamente. Como é que a gente vai fazer para que, em vez de ser tanto departamentozinho, tanta empresa lá e cá, no mesmo setor, com relações com a questão da mobilidade, a gente tem que pensar, as empresas que operam a mobilidade na cidade, elas têm que ser estruturadas, organizadas e articuladas dentro de uma lógica, dentro de uma estrutura compreensiva desse todo que é um sistema, o sistema da mobilidade. Dá para alcançar o conceito? Agora a gente tem que ver isso na prática. E a CET tem todo um papel, uma condição, uma possibilidade, com a sua experiência, com a sua expertise, conhecimento científico, técnico, que é uma empresa que tem expertise, experiência especializada, técnica, científica, e tem que atualizar esse saber com cursos, com etc, etc. Então, nós temos que, no dado momento, antes do segundo turno, se é que vamos lá, Deus é que sabe o povo. Mas a gente via que antes do segundo turno, ia acertando essas coisas, para no dia seguinte do meu governo, já irem cobrar como é que eu vou resolver o problema da CET. Não, a gente vai ver. Assumindo o dia 1º de janeiro, o que já dá para começar em relação à CET? Mas já previamente discutido e já previamente, né, acordado, consensado. A gente tem que discutir construindo consenso. Senão a gente aqui, do 1º dia de janeiro, do dia 15 de janeiro, vocês já vão me ver com outro olhar, com outro olho ruim, né, de patroa, de patrão. Não, a gente vai construir esse mutirão junto, desde a campanha, como estamos fazendo, a construção do programa, a execução desse programa em cada dia, cada ano dos 4 anos. Nós temos que ser parceiros disso, nos ajudar nisso. Cada um ser um prefeito e uma prefeita de um pedaço. E a gente dividir o poder com vocês para exercitarmos esse poder juntos no benefício do cidadão que depende do nosso serviço. A questão da relação com a Câmara Municipal e a questão das coligações. Meu partido, PSOL, é um partido que é pequenininho ainda, né? Foi com o PT no começo, na origem, mas foi uma grande esperança. O PSOL, com 100 deputados, 1 deputada e 5 deputados, decide mais, ou seja, produz mais, ou seja, faz mais a diferença na Câmara do que uma bancada de 80 deputados, ou mais deputados, ou menos deputados, enfim. Por quê? Porque tem um projeto político, tem um programa, tem uma ideologia, tem uma democracia interna em que as coisas se decidem coletivamente, democraticamente. E agora estão nos criticando porque a chapa é pura, só tem PSOL. A cabeça e o vice é tudo PSOL. Porque você olhar para um lado e para o outro, vai buscar parceiros, ou seja, coligação, não ia dar certo. Porque é a tal da lógica da coligação. Você junta alhos com bugalhos, não pode dar uma mistura boa. Não pode misturar alho com bugalho. A mulher que cozinha mais sabe do sabor das coisas, sabe que não dá muito certo isso aí. Então, precisa cuidado nas alianças. Não estou dizendo que não seria importante a gente ter aliados, mas aliado para depois dividir com eles aquilo que não pode ser dividido no interesse do povo. E aí tem uma outra tarefa que não é do município, mas é do país, que é uma reforma política estrutural, sistêmica, né? O sistema político como um todo. Mas o que tem que ser feito agora, porque são remendos. E remendo, não ter sido desgastado, a gente que é pobre já remendou o tecido velho, né? Arromba mais ainda, põe um tecido, um remendo novo, num tecido velho, numa rede velha, como a gente fazia no Nordeste, e desgasta mais ainda, o buraco ainda é maior. Entendeu, companheiros? Então, as reformas políticas que dizem que fizeram aí, tem uma lei agora que me proíbe de debater com os outros candidatos. Porque certamente eles não querem ouvir o que eu falo para o povo, como a gente falou aqui. E onde for eu vou falar essas coisas. Eu não tenho medo de falar. E se me deixam falar, eu vou falar mesmo. Mas eles me impediram o Cunha, o réu, aquele que é um morto vivo, que ainda não foi enterrado, mas precisa ser enterrado, mas o presidente golpista não quer enterrar, não deixa enterrar, o presidente atual da Câmara não quer enterrar, e assim, a presidente que está lá encostada, esperando, também não toma iniciativa. É um caos absoluto, o país paralisado, o povo sofrendo, desesperançado, infeliz e negando a política.
Candidato que diz, eu não sou político, por favor, não votem nesse cara. Ele não presta, porque ele está se inspirando no senso comum. É o cidadão que não tem uma informação, né, uma instrução, não teve acesso ao conhecimento no sentido mais amplo do termo, acha que bom mesmo é só um técnico, um empresarão, que nunca foi político. Mas vai lá pelas razões políticas que ele está lá. Então cuidado nesses candidatos que dizem que não são políticos, que são técnicos. Não existe isso, não existe neutralidade em nada. E aquele que diz que é neutro, ele está servindo a alguém. Dom Paulo Evaristo Arnes, no último ato que ele teve lá na igreja, há poucas semanas atrás, comemorando 50 anos dele de bispo, e ele é um profeta, né, um homem de sabedoria, o Brasil muito deve a ele, deve muito a ele. Ele dizia, aquele que rejeita a política, não, a rejeição à política é a pior forma de fazer política. Porque não tem neutralidade, não tem... A política e qualquer outra coisa na vida, nada é neutro. Porque ao você dizer que é neutro, você já está tomando uma posição política, ou não? E a neutralidade serve a alguém. Então, cuidado nesses candidatos que dizem que não são políticos. Uma outra questão que eu estava pensando que precisaria ser dita, tinha a questão da lei que me impede de debater com os candidatos. Se 2/3 dos candidatos que têm... Nós ainda estamos lutando pelo direito à voz, que é a questão da comunicação, o direito à comunicação, gente. É um outro capítulo que a gente tem que pautar nos nossos encontros. Os meios de comunicação de massa não são dos pretensamente donos dela. É um patrimônio natural, é um monopólio do povo, sabiam? Quem é dono da Globo não é os Marim, não. Quem é dono da Bandeirante não são os João Saad da vida. Quem é dono da Record não é a igreja, não sei de quê. Não, aquilo é patrimônio do povo, só que o povo não sabe. Aquilo é concedido pelo Estado em nome do povo por 15 anos, que se renova a cada 15 anos, que se renova a cada 15 anos, já está no último 15 anos, dos 45 anos. Essas emissoras, que são cabeça de rede, são os que depois fazem os filhotes pelo país afora, eles têm uma concessão já cumpriram 30 anos, renovou recentemente mais 15, são 45 anos de monopólio de um poder fantástico. Eu luto pela democratização das comunicações, porque eu entendi que mais importante que a reforma agrária, que era a reforma pela qual eu dei minha vida, e fui cair em São Paulo, perseguido pela ditadura por conta disso, para dividir a terra no campo, e para dividir a terra na cidade, o povo tem direito a morar, e por isso eu tenho sido perseguida, eu passei a lutar pela democratização do meio da comunicação. Porque no dia que o povo tiver acesso aos meios de comunicação de massa, rádio, TV, internet e tantos mais meios, ninguém segura as reformas que o povo vai fazer. O povo vai dar força política, condições políticas para fazer a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma política, a reforma do Poder Judiciário, a reforma trabalhista, a reforma bancária, todas as reformas que não se fizeram no Brasil, porque os governos não tiveram força política, ou vontade política, ou determinação para fazer essas reformas, porque eles estão com o rabo preso nas tais das coligações, e as coligações com donos de rádio, donos de TV, donos de banco, donos das terras, latifundiário, os poderosos da terra, que estão no poder, estão no governo, são ministros, são ministras. A Cátia Abreu é a dona daquela associação dos... Como é que é? Os ruralistas. Então, os ruralistas no governo que quer mudança, fazer reforma agrária, não quer, né? Não vai fazer. A ministra que cuida da terra, da produção agrícola e da divisão da produção, etc., etc., é uma liderança dos ruralistas. Confederação Nacional da Agricultura. A Federação Nacional da Agricultura. Como é que vai mudar? Não muda. José Múcio Monteiro. Exato, filho, é isso, você sabe melhor que eu. E minha cabeça já está meio cansada, então não tem todos os dados na cabeça. Então, meu povo, é assim. Bom, pessoal, em nome da representação, eu gostaria de agradecer a todos. O que nós vimos aqui não foi só a questão política, né? Das relações humanas, da gestão pública. Para nós, eu acho que foi uma verdadeira aula, né? E comunicando para a candidata,
falando ainda da questão da comunicação, nós vamos colocar depois, falar com a Mona, tudo certinho. Isso vai em todas as nossas redes sociais das representações. E aqueles que por qualquer motivo não vieram, eles vão ter a noção daquilo que perderam, né? E nós daquilo que ganhamos hoje, não é verdade? Porque foi uma verdadeira aula, realmente. E antes de passar aqui para o encerramento, como eu disse no momento, eu tenho a deputada Erundina como referência na questão política. Entrei na CT nesse momento e acho que muitos de vocês, né, da CT gostariam, e eu não posso deixar. Foi com enorme prazer que nós tivemos essa aula da professora, da mestra Luísa Erundina de Souza. Também gostaria de enfatizar uma coisa que eu venho assistindo ao longo de cada mandato, de cada gestão, que são as pessoas que têm a gaveta cheia de brochinho. Quando era o PT, brochinho do PT no peito. Depois, brochinho, o coraçãozinho de plástico do Maluf. Depois, não sei o que lá, do Celso Pita. Depois, não sei o que lá, de novo o PT. Então, vai resgatando brochinho, brochinho, brochinho. Essas pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque são pessoas que se infiltram depois, em cada gestão, em cada mandato, para reproduzir o status quo dentro da empresa. E isso nós temos que combater, de forma firme, de forma forte. Quando eu entrei na CT, eu era da UJS, União da Juventude Socialista. Nós derrubamos um presidente, o Collor, com os caras pintados. Hoje, nós estamos assistindo à queda de uma presidente democraticamente eleita, da qual a deputada Luísa Erundina de Souza fez a sua parte, defendeu, não baixou a cabeça. É uma pessoa que teve 17 anos de militância dentro do PT, 19 anos de militância dentro do PSB. Ou seja, não é uma Maria vai com as outras. Não é aquela que fica pulando de galho em galho. É uma pessoa em quem a gente pode confiar. Porque tem firmeza ideológica, tem o socialismo como norte, a igualdade entre as pessoas e, querendo ou não, agora no PSOL, mesmo sonhando por raiz, nós temos certeza que é uma proposta para a cidade. Nós gostaríamos de escutar, sim, o Haddad, que tantas promessas fez e nada cumpriu para nós. Inclusive, duvido que responda a nossa solicitação de um encontro. Gostaríamos, sim, de conversar com o privatista Dória. Gostaríamos, sim, de conversar com a dama transfuga, né? traidora, com a dama dessa cidade, Marta Suplicy, que já foi prefeita, já esteve no Sindiviários por 3 vezes. E depois o telefone está sempre ocupado. Isso é terrível para a classe trabalhadora. Você leva as propostas, você apresenta os candidatos se comprometem e depois o telefone dá tu. O que nós queremos é um canal aberto das representações com o governo. É uma forma que a gente tem de ter comunicação, de ter discussão, de ter diálogo. Nessa atual administração dita popular democrática, nós tivemos que fazer por 2 anos seguidos greve para termos as nossas reivindicações atendidas. Não fizemos no 3º ano greve porque a categoria cansou. E eu vi numa rede social: vocês vão lá ver a avó?
Vó é mãe duas vezes, então pode puxar a orelha de quem quiser. Tem moral para isso. Tem saúde para isso. Aos seus 80 anos, deu aqui uma aula, uma lição de perseverança, de como se pode, de como se deve trabalhar e fazer política. Não é baixando a cabeça para os poderosos, nem passando a mão na cabeça do povo, mas chamando o povo: venha comigo, ande comigo, que nós chegamos lá na frente. Muito obrigado, Luiz Erundina, pela sua presença. Muito obrigado à plateia. Queria agradecer a confiança de vocês, a expectativa que vocês têm em relação a essa empreitada que eu e o Ivan e o PSOL estamos assumindo, né, com muita responsabilidade, muita consciência da complexidade da tarefa e dos desafios que estão colocados para nós, né? E nós não estamos nisso só para marcar posição. A gente está nisso porque a sociedade nos levou a isso. Eu já estava imaginando indo concluir, não a minha participação na política, mas a participação nesse nível de ser candidata, enfim. Mas a sociedade, grande parte dela, né, que teve a experiência do nosso governo, tem uma relação muito direta com os nossos mandatos, o meu, do Ivan, me pressionaram para que nós saíssemos candidatos e candidata na próxima eleição. O Ivan era a cabeça, já que estava planejada pelo partido de assumir essa tarefa. Eu estou há pouco tempo no PSOL e o PSOL me delegou, junto com o Ivan, de assumirmos essa tarefa. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, e é uma tarefa que nos desafia muito. Então, a sociedade, através do encontro que eu tive com mais de 400 pessoas da cidade, pessoas que nos conhecem, que têm atuado junto com a gente, me pressionaram para que eu saísse candidata junto com o Ivan. Por isso nós estamos aqui. E o fato de vocês virem aqui, tomar a iniciativa, pedir essa conversa conosco, né, me motiva muito a dizer o quanto eu devo também a vocês. Os acertos do nosso governo de 27 anos atrás não se devem a Luiz Erundina ou à nossa equipe. Também à nossa equipe, mas também à cidade que nos ajudou a construir os acertos daquele tempo. Nem tudo acertamos, mas acertamos muito. Até porque nós tínhamos uma Câmara Municipal contra nós. Ou seja, a maioria da Câmara, nós não tínhamos maioria na Câmara. Porque nós não fizemos aquela tal de política de aliança em que mistura A com Z, e aí não dá nada, né? Então eu preferi governar só com o partido na época, né? Porque para eu ter maioria na Câmara eu teria que ter feito concessões éticas. E para fazer concessões éticas é melhor deixar com aqueles que sempre fizeram concessões éticas e que estão no poder há mais de 500 anos, desde que o Brasil é Brasil. Então, para fazer o mesmo, eles fazem melhor do que nós, porque tem mais experiência de fazer essas coisas, né, e não tem escrúpulo de fazer essas coisas. Então, se for para ir para lá e fazer igual a eles, é melhor não irmos, né? E preferimos ficar com minoria na Câmara e governar com essa minoria. Mas o que compensou não ter maioria na Câmara Municipal foi ter maioria na sociedade. Os setores populares, organizados, compreendendo o seu papel e a sua condição de influir no governo, seu direito de influir numa gestão que a gente pretendia que fosse democrática, né, que fosse popular, que fosse participativa, fizemos tudo para que fosse isso. Então a sociedade veio a nos apoiar nas decisões que estávamos tomando e exigindo que a Câmara, né, atendesse aquilo que era direito da cidade, da sociedade. Então, eu tive todas as minhas contas rejeitadas pela Câmara Municipal. Primeiro pelo Tribunal de Contas do município, que era um instrumento político contra nós. E depois pela Câmara Municipal. Só ganhei a primeira porque o povo ocupou a Câmara, né? Ficou 4 noites e 4 dias, muito frio, muita chuva na época,
para evitar que o meu mandato fosse cassado no primeiro ano do governo. E não foi por corrupção, não. Foi por querer acertar as coisas e realmente fazer diferente daquilo que sempre se fez na cidade. Então, daí para dizer o quanto eu valorizo, né, a participação de um coletivo como esse de vocês. São pessoas que estão na estrutura do poder municipal, do poder local, né, em áreas estratégicas para a vida da cidade, né, e para o desenvolvimento da cidade, e não é qualquer cidade, né, e vocês vêm com uma experiência acumulada e com uma visão crítica a respeito dessa experiência. Então isso é um patrimônio da cidade, né, isso é um subsídio que vocês nos trazem de muito valor. Porque mesmo os acertos que nós conseguimos construir juntos há 27 anos atrás, já não são mais suficientes para uma cidade muito impactada nesses 27 anos por aquilo que é bom e por aquilo que é ruim, impactada pelas novas tecnologias, pelas inovações, né? pela revolução da informática, da telemática, das tecnologias de um modo geral, né? É uma cidade moderna. O poder econômico que tem aqui, né, incorpora as tecnologias mais avançadas do mundo, de primeiro mundo, né? É um centro de conhecimento científico e tecnológico como poucos na América Latina, né? Com uma atividade econômica muito poderosa. São Paulo representa quase 15% do produto interno bruto, que isso não é pouco. É verdade que tem uma dívida enorme, deixadas e acrescidas e acumuladas por uma política incorreta que a gente vai querer, junto com a sociedade, corrigir, que é a questão da dívida pública. A dívida pública não pode ser paga da forma como o governo vem pagando, seja o governo federal, os governos estaduais e o governo municipal. Tem que questionar essa dívida, tem que discutir um acordo, né, de pagamento dos juros, dos encargos dessa dívida, que repesam muito sobre a vida da cidade e sobre a vida das pessoas. Por exemplo, a auditoria dessa dívida no município será uma das primeiras iniciativas que nós pretendemos tomar. Fazer uma auditoria independente para ver o que é justo e o que não é justo do pagamento dessa dívida enorme que se acumula, né, com juros sobre juros, o tal dos juros compostos. Então, é uma cidade que tem muitos problemas, mas também tem muito poder. Só que esse poder ele precisa ser mobilizado e tem que ser exercido e não ficar à mercê da iniciativa privada, né? Dos setores que não têm compromisso com o interesse público, porque o interesse de quem lida com o capital, com a renda, com o dinheiro, é acumular riqueza, é acumular lucros. É a lógica do mercado, né? Não podemos nem criticar isso porque é da lógica desse mercado. Mas, de outro lado, você tem o Estado. O Estado tem que ter uma outra lógica, tem que ter um outro comportamento e que tem que ter voz, né, nas decisões estratégicas de um outro nível de governo que decide as coisas. Os efeitos dessas decisões recaem não é sobre o governo federal, nem sobre o governo estadual, é sobre os municípios, onde estão as pessoas, onde as pessoas vivem, onde as pessoas demandam os serviços públicos, sobretudo a população mais carente, né, mais excluída. Então o Estado tem que potencializar a sua força, o seu poder, e não só o poder político. Um prefeito e uma prefeita de São Paulo tem que ter voz política em nível nacional. Não vai lá de pires na mão pedir ao governo federal aquilo que é direito da cidade. Vai lá para dizer o que a cidade tem a dizer, em nome da cidade, aquilo que interessa a cidade. E aquilo que interessa a cidade de São Paulo, não tenhamos a menor dúvida que interessa para o resto do país. Então, é com essa concepção que nós queremos, se Deus e o povo, ou Deus através do povo, nos delegarem essa missão, nós queremos contar muito com o concurso permanente de um fórum como o de vocês. Nós não queremos ouvi-lo só agora na fase da campanha eleitoral. Nós não queremos ouvi-lo só no início do governo. O nosso programa, que está alinhavado para entregar a Justiça Eleitoral como uma exigência, até para inscrever a candidatura, não está pronto. E não queremos apresentar um programa pronto. Porque, por exemplo, esse programa
não incluiu muito do que vocês trouxeram aqui. Nós tentamos levantar muito desses setores que vocês representam aqui. A questão da mobilidade, né? A questão da habitação, da moradia, né? A questão da administrativa, no sentido da política de pessoal. Nós já levantamos muito, temos vários grupos de trabalho construindo propostas, avaliando o que está dado, o que é possível melhorar, o que fazer, o que os prefeitos anteriores já fizeram ou têm feito. Não pretendemos acabar com aquilo que está dando certo, aquilo que custou caro à cidade, porque não é o prefeito ou a prefeita que fazem as coisas, ele faz em nome do povo, com os recursos, os meios que o povo lhe oferece. Portanto, não são patrimônio de um partido, nem muito menos de um prefeito ou de uma prefeita. Nós vamos avaliar com quem está na máquina, que são vocês, porque o prefeito passa 4 anos, depois vem outro, mesmo que seja 8 anos, mas vocês estavam antes, vocês estão durante e vocês vão continuar. Portanto, quem dá estabilidade ao aparelho de Estado, a uma política pública, são vocês, são os servidores públicos, são aqueles que estão fazendo a máquina funcionar e melhorá-la, porque quem tem a experiência de onde estão os gargalos e o que fazer para superar esses gargalos é quem está nele, não é quem está lá em cima. E outra coisa, nós queremos governar a cidade não lá de cima, nós queremos governar a cidade lá de baixo, nas regiões administrativas, né, nas subprefeituras, nos órgãos locais, né, dividindo o poder para colocar o poder mais perto do povo. Não é dividindo, é devolvendo o poder, porque o poder não é de quem tem a delegação de governar, é de quem tem o poder de delegar, que é o cidadão, é aquele que é o cidadão e tem o poder de delegar o poder para esse poder ser exercido em seu nome. E um governo radicalmente democrático, o que a gente vai querer fazer, nós queremos transferir esse poder lá perto do cidadão. É ele que tem que planejar a cidade no seu pedaço. E essa cidade tem 32 cidades dentro dela. São as 32 subprefeituras. São as 32 grandes cidades. Cada uma delas com características, com peculiaridades, com possibilidades e com limitações e com problemas próprios de cada uma dessas regiões. E como tal, a cidade não pode ser administrada lá da sede do prefeito ou da prefeita, né, para uma cidade que é um país, como se tudo servisse igual para todos e para todas as regiões. Não serve. Por exemplo, quando alguém diz, você vai acabar com as ciclovias, eu digo, não vou acabar. Mas as ciclovias é bom para a cidade como um todo? Vamos repensar isso, pensando a cidade como um todo. E não posso pensar só a ciclovia separado do ônibus, separado do metrô, separado do automóvel, separado do pedestre, separado de outros modais do sistema de mobilidade. E outra coisa, os tempos mudaram nesses 27 anos. E o próprio marco legal que dá sustentação institucional às políticas públicas nas grandes cidades mudou. Hoje nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma determinação legal que obriga, que orienta e que constrói bases legais para o que fazer em termos da mobilidade, que é para além de transporte, é mobilidade. A mobilidade do ônibus, a mobilidade do trem, a mobilidade do metrô, a mobilidade do pedestre, a mobilidade da moto, a mobilidade do pedestre, a mobilidade do ciclista. São N modais que devem se integrar, que devem se dialogar entre si, que devem se completar, para pensar a mobilidade como um direito humano fundamental. E aí a questão da tarifa, né, a planilha de custos desses serviços. Por isso que a gente tinha uma grande dedicação e dava uma importância muito grande às empresas públicas naquela época, porque as empresas públicas ajudavam a gente, inclusive, a compreender melhor os problemas da cidade. Mas uma CMTC, diziam que a CMTC era muito cara, mas é que a CMTC não era só uma operadora de ônibus, ela operava 1/3 da frota de ônibus na cidade, que era 30% do transporte sobre rodas na cidade. E estava sucateada. Não se esqueçam que eu herdei a cidade, eu recebi a cidade de Jânio Quadros. Jânio Quadros já não pensava nem nele mesmo, imagina na cidade de São Paulo.
que ela não tinha mais capacidade para isso, nem queria, nunca quis fazer as coisas do modo que a gente entende que deve ser feito. Não foi fácil arrumar essa casa grande, complexa, né, naquele tempo. Né? E, no entanto, a gente percebe que descobriu, por exemplo, uma CMTC que queriam a todo custo que fosse privatizada. Depois o meu sucessor entrou e a primeira coisa que ele fez foi privatizar a preço de banana. A CMTC, que hoje tem outra sigla, mas não é mais aquela mesma CMTC. Porque a CMTC, ela não só, né, operava um serviço de ônibus na cidade, mas ela construía conhecimento tecnológico, de tecnologia, para o modal de transporte sobre rodas. Quem criou novidades, novas tecnologias, novos conhecimentos, foi a CMTC sobre o transporte urbano. Portanto, não era uma empresa qualquer, era uma empresa que gerava conhecimento, gerava soluções criativas, descobria as saídas para os impasses do sistema. Portanto, era muito mais do que simplesmente operar 30% da frota. Uma CET, uma cidade já há 27 anos atrás, tinha aquela complexidade em termos de tráfego, de trânsito, de mobilidade. Imagina depois de 27 anos. Portanto, tinha que ser uma empresa de peso, uma empresa moderna, uma empresa com os melhores quadros, valorizados, né? E tendo espaço para criar, para inovar, para colocar o seu saber a serviço da cidade. Então não era, ninguém tem que me agradecer pelo que fizemos pela CMTC, pela CET, ou por qualquer outra empresa. A própria EMURB foi uma empresa que teve uma importância no nosso governo, a própria COAB, né, com uma outra concepção de habitação na cidade. Então a gente tem que partir de um outro pressuposto. Os acertos que fizemos não foram suficientes, nem para aquele tempo, muito menos para os tempos de hoje, depois de 27 anos. Nós temos que recriar todas essas soluções e outras tantas soluções. E quem tem essa solução são vocês. São vocês que estão na máquina. Vocês que já tiveram a oportunidade de acertar e de errar. Vocês que viveram antes, durante e depois. Portanto, eu quero com isso dizer o que a vocês? Me permito tratá-los assim, até porque a minha idade me permite. Né? Que eu quero tê-los como aliados, como parceiros, como atores, permanentemente. Se nós chegarmos ao final dessa parada aí, e a cidade estiver novamente sob nossa responsabilidade, eu quero imediatamente me reunir com os senhores e com as senhoras, para a gente traduzir, sabe, essas informações, esses diagnósticos que vocês trouxeram, essa visão que vocês têm do que poderia ser feito melhor, diferente, para a gente fazer juntos. Né? Não é um papel prontinho, acabado, para entregar para a Justiça Eleitoral. Nós queremos um processo, um programa, como sendo um processo que não termina depois do governo, depois da eleição, nem termina, vai ser durante todo o governo. Porque a cidade é dinâmica, a realidade é dialética. As novidades aparecem todo dia. O impacto das novas tecnologias, a questão do Uber, a questão do conflito com o táxi, essas coisas têm que ser para a mesa, para os atores na mesa, e diz, olha, a tecnologia é um imperativo histórico. Não adianta imaginar que seja possível manter só os taxizinhos, aquele número de táxis fazendo aquela coisinha de 50 anos atrás. Isso não é mais viável nos tempos de hoje. Tem que estar com a cabeça aberta, sabe, acessível, compreendendo as coisas, mas isso tem que ter a mediação política, que é o que cabe, a meu ver, a um gestor de uma cidade do porte, da importância de São Paulo, é ser mediador e ser uma voz política em nome da cidade e com muita autoridade, seja falando com quem for, e ter um corpo de auxiliares, sabe? E diminuir a cabeça do governo. Lá em cima o núcleo de poder é muito grande demais. Vamos diminuir a cabeça do governo e aumentar, e potencializar, e fortalecer, e ponderar as pernas do governo, que são as regiões administrativas, que é onde lá está a população, onde as demandas se colocam, onde não há resposta a essas demandas, com uma diversidade muito grande. Então a gente quer se desafiar a cidade e ir às últimas consequências, né, em saídas criativas, inovadoras para os problemas da cidade.
E outra coisa, eu não acho que um prefeito de uma cidade do Porto de São Paulo, não pode ficar só administrando esse orçamento fajuta, porque maior, ele é grande. São 50, este ano era de 54 bilhões. Prevê-se para 2017 uma queda, né, de 4 bilhões, exatamente pela crise econômica. E se você não fizer nada para intervir na economia da cidade, em 2018 vai cair mais. Você tem que agir nas causas de por que está havendo queda de receita. E você tem que criar saídas, inclusive na área econômica. E os senhores representam um segmento que tem muito a ver, empresa pública, né, dessas áreas todas, tem um potencial de crescimento econômico, de política de crescimento econômico a partir da ação dos senhores, planejada em outras bases, dialogando com a economia da cidade e outras economias que vão se criar a partir de pequenas empresas, do microcrédito, da microeconomia, da economia solidária. Quer dizer, um prefeito ou uma prefeita de São Paulo não pode ficar administrando o cotidiano como administra, né, o condomínio. Não pode ser. Tem que pensar a cidade economicamente, tem que pensar a cidade politicamente, tem que pensar a cidade liderando o país do ponto de vista de sua economia, de sua política, de uma gestão pública radicalmente democrática e um respeito muito grande à cidadania, que são as pessoas que realmente constroem a cidade, mantêm a cidade e usufruem a cidade. E a gente quer que seja uma cidade para todos e para todas, uma cidade das pessoas. E para isso, um bom planejamento do tráfego, do trânsito, da mobilidade, é pensando no bem-estar das pessoas, né? E pensando na racionalidade da cidade, para ter menos custo na forma de se administrar o cotidiano da cidade. O servidor público é uma riqueza, é um insumo importante e tem que ser valorizado. Quando a gente adotou uma boa política, uma adequada política, uma justa política de pessoal, seja do ponto de vista salarial, do plano de cargos e de carreira, da sua valorização, além do reconhecimento do trabalho dessas pessoas, mas também porque essas pessoas são cidadãos a serviço de outros cidadãos. E se eles não são bem tratados, bem cuidados, valorizados e respeitados em seus direitos, como é que você pode exigir deles um bom serviço para os outros cidadãos? Isso eu tenho essa compreensão. E não faço favor nenhum de ter feito aquilo que a gente fez num reconhecimento e valorização dos recursos públicos, porque os serviços de qualidade que a gente provavelmente levou à sociedade, à cidade, à população dessa cidade, foi graças ao trabalho qualificado dos educadores, dos servidores públicos em geral, do pessoal da área da saúde, o pessoal da área da assistência, o pessoal da área econômica, o pessoal da área da administração e da área financeira, enfim. Eu tenho essa compreensão. É um mutirão que se faz na gestão de uma cidade dessas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou entrar em detalhes sobre aquilo que vocês me colocaram. Eu tenho a compreensão da importância disso. Eu peço tempo para, inclusive, analisar melhor as propostas, aquelas que vocês registraram nos documentos que me trouxeram, porque eu não tive tempo de dominar tudo que está lá, e com essas observações que vocês me trouxeram, eu quero ter um tempo para já procurar arrumar essas ideias e combiná-la com muitas outras ideias, porque fomos assessorados por quem gerenciou a CET naquela época, quem gerenciou a Secretaria de Transporte, quem gerenciou a ERMURB naquele tempo, quem gerenciou a COAB naquele tempo. Nós estamos sendo assessorados por esse pessoal do nosso governo, né? Porque reconhece que foi um governo que foi bom para a cidade, mas com uma clara, precisa consciência de que nós temos outra cidade. Uma cidade mais desafiadora, mais exigente, mais, sabe, demandando mais ainda, numa realidade de crise no país. E São Paulo não está isenta dos impactos dessa crise, mas também com um potencial político e com um potencial técnico-científico, com um potencial social enorme. E os senhores têm um tesouro que não lhes pertence, nem pertence a governo nenhum, e esse tesouro tem que estar a serviço do povo, o povo dessa cidade. Então, é esse o espírito que nos anima, que nos move,
tenho uma enorme gratidão pelo que vocês fizeram naquele tempo, por virem a nós também transmitir e partilhar conosco, né, essa experiência de vocês, essas propostas que vocês nos trazem. Vamos valorizá-las, vamos traduzi-las em propostas concretas, e quando oportuno nós queremos chamá-los de volta, e queremos ter nesse fórum, né, um parceiro permanente, com o fortalecimento do Estado na expressão do município, do poder local, do poder municipal. Parceria depende de que serviço você vai fazer parceria, mas se o poder público não for capaz de fazer aquilo. Então, por exemplo, tem uma ação aí do Ministério Público Estadual contra o prefeito. Por quê? Porque ele está usando, né, os recursos das multas, né, de trânsito na cidade, que não é pouca coisa, desviando para outras aplicações. E ele está sendo acionado por conta disso. Nós não poderemos fazer isso sem consultar a cidade. Outra coisa, essa consulta pública sobre uma política que vai imprimir ali, que vai ter impacto, está errado fazer no ano eleitoral, porque não sabe se vai ser ele. A gente tem até que ver se é possível, sabe, impedir que essas iniciativas tomem corpo e se desdobrem rapidamente antes do resultado da eleição. Em 2016, 2017, é um outro governo a cidade vai ter, ou se for o mesmo, tem que ser em outras bases, não pode ser mais a mesma base. Então, é com essa compreensão que nós recebemos essas propostas de vocês, dos senhores e das senhoras. Agradeço a confiança. Só prometo uma coisa: eu não vou nunca trair a confiança de vocês. Viu? Então vamos corrigir essa questão de terceirizar tudo, né, de fazer parceria em tudo. Não, aquilo que o poder público, os quadros efetivos, e ampliar esses quadros, né, atualizar esses quadros, reciclar esses quadros, valorizá-los, plano de cargos e carreira, né, atualizar essas pessoas todas. Isso está nas nossas prioridades, nos nossos objetivos. E é isso que nos move, que nos anima. Não é conversa de candidata, nem tenho mais idade de estar fazendo promessas vazias porque sou candidata à UAB, não é mesmo. Outra coisa, esse governo vai ser um governo de duas pessoas. Na presença do Ivan na chapa, não vai ser dentro daquela compreensão de que o vice é para substituir o titular. Não, ele vai dividir comigo, né, todas as responsabilidades, todas as iniciativas, todo o poder que o povo está nos... É verdade isso, não é conversa fiada não, ele me conhece e sabe disso. Então vocês vão contar com uma prefeita e com um prefeito, sabe? Portanto, com paridade de gênero na ação do governo. E nós queremos também traduzir isso na forma como a gente quer compor as nossas instâncias de poder, e que a paridade também seja um critério que a gente vai procurar observar. E as obras que nós não terminamos, só para não deixar sem resposta, é que eu tive que escolher em 4 anos, né, fazer aquilo que nunca se fez na cidade. Em 4 anos nós construímos 7 hospitais, novos, grandes hospitais. Fizemos mais de 50 concursos públicos para fazer funcionar esses hospitais funcionarem. Todo o equipamento moderno importamos, porque naquele tempo não se produzia no Brasil. E ainda hoje os hospitais que existem, os equipamentos são daquele tempo, não se renovaram. Então eu preferi não terminar aquelas obras, até porque aquilo que estava começado, o governo anterior não pagou, a conta ficou para nós pagarmos. E aí pusemos a EMURB para rever os contratos, e havia muita gordura nesses contratos. Havia muito caixa 2 nesses contratos. E eles diziam que eles se referiam ao nosso governo, né, mesmo depois dele, que nós éramos extremamente honestos. Nós não autorizávamos continuidade da prestação de um serviço ou a construção de uma obra se a área econômica não estiver segura que em tal prazo o pagamento estaria no caixa para se fazer. Porque isso, inclusive, reduzia custos. Porque o contrato com obra pública, com o poder público, é sempre assim: não pagam em dia, não são mal pagadores, então põe a conta lá em cima.
né? E a gente queria romper com essa lógica. E nós estamos na política para mudar a cultura política, na forma de ser governo, na forma de se relacionar com a sociedade, na forma de gerir o interesse público. É isso que nos move, que nos mantém jovem, apesar da idade. Então é isso, professor. Então é isso. Não vou avançar em propostas concretas, embora eu tenha já várias nesse pré-programa que nós estamos tendo que mandar para a Justiça Eleitoral. Os grupos vão continuar funcionando, os grupos. Convidados a participar. E os senhores estão convidados, entendeu? E podemos, num dado momento, até fazer contato com o representante desse fórum, numa reunião do grupo que está discutindo exatamente o tema das empresas públicas, que eu quero fazê-las como fonte de receita para a cidade. Não é sucateá-las para justificar a privatização. Não é diminuir o seu peso, a sua importância para justificar aquilo que alguns candidatos estão anunciando aí. Eu perguntei para uns candidatos aí que se ele também estava pensando em privatizar a cadeira de prefeito, porque só falta privatizar a cadeira de prefeito. Porque aí a prefeitura só vai servir para coletar os impostos, para distribuir para o mercado, e o mercado oferir lucros e aumentar desigualdades enormes, inaceitáveis, que ainda existe nessa cidade, que é a terceira maior cidade do mundo, a primeira maior cidade da América Latina, maior cidade do país, não pode ser tratada e não pode ser governada da forma tão diminuída, tão desqualificada. Não estou me referindo a esse prefeito só, nem tenho intenção de bater em A, B ou C, não, eu quero ganhar pelos meus próprios méritos. Com os nossos méritos é que nós queremos ganhar, não é pelos deméritos dos outros. Não vou perder tempo com isso, até porque querem tirar o nosso tempo de fala. Não sei se os senhores estão acompanhando, mas o pessoal, né, por perseguição do Cunha e o Rodrigo Maia, que está na presidência da Câmara, fizeram uma lei eleitoral, só falta pôr a sigla do PSOL para impedir que o PSOL exista. O PSOL tem um pequeníssimo tempo de TV no horário eleitoral e não tem direito a debater com os outros candidatos. Então eles querem que nós desapareçamos do mapa, mas nós não vamos desaparecer, porque a nossa aliança, né, o nosso compromisso de vida, a nossa história de luta política é com o povo. Por exemplo, a questão de um determinado governo ter representantes e políticas tão diversas dentro dele mesmo, é pela tal política de alianças. Você não sabe quem é que está à frente de determinadas políticas dessas que vocês estão falando. Por quê? Porque tem compromissos de uma política de alianças, de A a Z, que não há um compromisso único, um projeto, um rumo da cidade que seja de responsabilidade de ter à frente do projeto. Porque tem que dividir, tem que repartir e tem que seguir a orientação e interesses de N forças políticas, que isso não pode dar certo. Nós vamos ter a autonomia, a independência e a vontade política, junto com a sociedade civil organizada, de governar essa cidade a partir dela mesma e para ela mesma e com ela mesma, porque só assim a gente pode dar conta da responsabilidade que Deus e a história, quem sabe, estarão colocando sobre nossos ombros. Meu, do Ivan, do PSOL e de todas as forças da cidade que queiram ajudar a corrigir os rumos do governo dessa cidade e a partir daqui, quem sabe, influir nos rumos do nosso país que está sem rumos, sem direção e sem perspectiva, num país tão poderoso, tão generoso o seu povo e com tantas possibilidades, mas faltam exatamente projetos políticos e compromissos políticos e forças políticas capazes de conduzir esse barco extraordinário que é o Brasil. Então agradeço, vamos nos voltar a falar e mandem todos os subsídios a mais que os senhores não tenham trazido ainda, e eu lhes garanto que vai ser objeto de muita discussão, de muita reflexão, e vamos ser francos num dado momento, dizer, olha, nós vamos no primeiro ano ser possível fazer isso, no outro ano é possível fazer aquilo, no outro, e vamos discutindo juntos. Quem vai construir a candidatura são vocês, quem vai construir o governo serão vocês, e é isso que garante que a gente não vai errar tanto quanto eventualmente a gente tem errado da outra vez. Obrigada, viu?